Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Cara, é muita coisa que a gente falou aqui e eu queria apontar algumas que vieram várias coisas na minha cabeça e tal. Primeiro você falou de Bergson, em relação ao pai, do distanciamento. Ele fala tem uma passagem no livro dele, O Riso, que ele fala o comediante precisa de uma certa inadaptabilidade social para poder fazer a comédia. Aí, esse distanciamento que você diz do pai, ele aí tá colocando em cima da sociedade, porque o distanciamento desconecta o comediante emocionalmente da situação e faz ele analítico. E aí a gente pode pegar alguns comediantes, por exemplo, o Seinfeld talvez seja o maior exemplo desse, que ele vai analisar situações rotineiras e cotidianas e ver o que ninguém vê, no sentido de, por exemplo, uma das piadas mais famosas dele é ele indo lavar a roupa e as meias ficarem na secadora e ele personifica as meias e tal. E, porra, todo mundo se identifica com aquilo, que aquilo acontece, mas ele coloca um distanciamento e vê aquilo sobre um outro ponto de vista racional e faz essa parada. Genial. Vou aproveitar para fazer um pequeno comentário, assim. A ideia de superego está associada à lei. Então, quando Freud diz que a gente introjeta a função do pai dentro de nós, e vale dizer para quem estiver assistindo que a função do pai não carece de ser necessariamente o pai, então isso vira depois na teoria psicanalítica a figura paterna ou aquele responsável por censurar. Então a mãe pode cumprir esse papel, uma tia, um tio, avô, avó, sabe lá quem, né? Mas ele representa justamente esse lugar de lei. Então essa instância introjetada com a qual o ego tem que conversar, né, que é o superego, é uma conversa com a lei, em que em algum momento o ego está espremido pelo superego, ou seja, ele deve à lei, ele se sente culpado, ele se limita de algum modo, e no caso do humor ele inverte essa posição e consegue olhar a lei de um outro lugar, né? E a partir daí ele pode desmanchar de algum modo uma tessitura, né? um conjunto de elementos muito rígidos, muito austeros, muito limitados de como alguém pode funcionar, né? O Freud diz no texto dele, é interessante, ele fala assim, olha, é muito mais trabalhoso, né, você sustentar um discurso de lógica, de sequência, de causa e efeito, com uma determinada lógica estética e muito mais fácil, mas isso depois pode ser subvertido de muitas maneiras, você quebrar as lógicas, encontrar os caminhos bizarros no meio de uma construção de pensamento. A ideia de lógica, de que você tem que construir uma frase com começo, meio e fim, ela é, de certo modo, ordenada pelo superego. O superego te pede para ser claro, para ser objetivo, para ter um discurso concatenado, em que as coisas fazem sentido e todas elas se remetem especificamente a elas mesmas. No momento que você troca de lugar com o superego, você pode brincar, então, com as palavras e elas não precisam mais, por exemplo, obedecer às leis da língua portuguesa. Você pode mudar uma palavra, inverter, transformá-la em outra, e a partir daí o humor vai se embrenhando no meio dessa possibilidade de brincar com a linguagem, de brincar com as imagens de um jeito tão interessante. Um exemplo, né? Quando o Humberto fala no show dele, né? De que a coleção de Nossa Senhoras, né, dos católicos, por exemplo, seria... Tô arrumando hater para vocês. Que a coleção de Nossa Senhoras remete, né, claro que a piada não é essa, né, mas remete à coleção de Barbies, né? Quer dizer, tem uma capacidade de subverter o superego cristão, né, digamos assim, né, de trocar essa imagem, enxergar de repente, ter um vislumbre, né, ou seja, escapar do superego e ter um vislumbre de repente de que todas essas senhoras ali, né, todas aquelas santidades escondem por debaixo uma coleção como uma coleção de Barbies, né? Essa subversão do superego, só para comentar, para acrescentar. É esse o ponto que eu ia fazer, que aí que tá. Se tem, no caso, o pai distante, ou o superego, ou a lei, ou etc., o humor, lá desde que se sabe,
Ele está para subverter e para desafiar o poder ou a autoridade ou a seriedade. E ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta, e aí eu digo individual, né, como pessoa, para lidar com algumas adversidades que geralmente são forças maiores que você. Então, por exemplo, o bobo da corte com o rei, o moleque que toma um bullying na escola, que é mais fraco, às vezes o humor é ferramenta para lidar com aquilo, já que fisicamente ele não vai poder lidar. Claro. E aí uma outra coisa em relação a pai e mãe, a gente falou muito do pai, e aí eu queria falar um pouco da mãe. Eu sinto, talvez, por experiência própria, que você receba uma validação da mãe que é mais atenciosa e mais calorosa e não entenda aquela outra parte ser distante. E a sensação que me dá, e aí eu tô também generalizando tal, não sei se tem a ver, a busca pela validação da outra parte ou pela aproximação da outra parte, você tenta achar com os recursos que você tem em mãos ali desde pequeno, e às vezes pode ser a graça. Que você vê que quando você faz alguém rir, você se conecta, você se aproxima. Interessante. Então, tipo, aquela frase famosa que eu sempre falo, mas sempre esqueço, que o caminho mais rápido entre dois pontos é a linha reta, o caminho mais rápido entre duas pessoas é o riso. E ali talvez ele encontre um caminho que a graça lhe proporciona uma aproximação com aquela figura de autoridade e seriedade. Sim. Então, na minha cabeça, quando eu vi os caras falando no podcast da mãe acolhedora e o pai distante, eu concluí de maneira totalmente leiga e assim, comparando notas com a minha própria vida, que poderia ter sido por aí que os comediantes acabam se tornando tão viciados nessa parada de aproximar pessoas pelo riso que se desentranham num palco na frente de um monte de desconhecido para se aproximar, porque muitas vezes comediantes são péssimos socialmente, eles fingem muito bem. Sim, vocês fingem muito bem, então. Eu finjo muito bem, o Humberto não finge tão Eu bem. finjo menos, eu finjo bem menos. Tanto que quando o Daniel... eu acho que os dois mais amigos seus no começo era eu e o Igor. E o Igor Guimarães é completamente retardado. Mental, Aliás, você imita ele muito né? bem. Eu queria conversar com ele em algum momento aqui, se puder, só um pouquinho. O Iguinho, meu. Vai ter a gente quer fazer uma série que todo mundo imita o Igor, todo mundo falando que nem o Igor e só o Igor falando normal, tá ligado? Todo mundo assim. Mas aí o Daniel a gente começou a ficar muito amigo, até o Igor ficou com ciúmes na época, eu falei, agora você só sai com o Beto. Sai com o velho. Humberto, meu. E a gente falou assim, eu falei assim, porra, o Daniel tem um padrão, ainda mais pelas coisas que ele fala, que ele quer um comediante retardado perto dele. E eu falei, então quer dizer que eu sou o segundo depois do Igor. Entendeu? Ele precisava de um outro louco. Pra me sentir mais normal. Aí depois eu comecei a perceber que o Daniel é completamente idiota também, que ele só finge muito melhor do que eu verdade. e o Igor, entende? Que ele também é quebradinho, todo afetadinho. Misfit também, Toys, né? A ilha dos brinquedos quebrados, que eles usam muito lá nos Estados Unidos, né? Sim. Mas faz sentido o que eu falei? Faz sentido. Eu tava até perdido ali. Faz bastante sentido. Acho, inclusive, que a engrenagem do humor, pensando um pouco na tua hipótese, eu pensei que dá para você escrever um artigo, inclusive, a respeito disso que você acabou de falar. Dá para construir alguma coisa, né? Claro, com o primeiro parágrafo dizendo que é uma generalização e que não vale nada, mas logo depois você pode escrever. Mas é muito interessante, É verdade. Tem que ser coerente com a ciência, Sim, acima claro. de tudo, sempre de acordo com a Mas com um a relato do que Exatamente. Entretenimento, é o que você faz. Exatamente. Você faz, não publica. Exato. Não publica, não vai conseguir publicar. Não era a minha ideia. Mas também. escreve. Meter uma Escreve, árvore de escreve. medicina. Mas escreve artigo. Mas a ideia é muito legal, porque a engrenagem do humor é bastante complexa. E né, o que o Freud vai dizendo, ele diz assim, tem dois tipos de humor, de piada, de xiste. Né? Existe um primeiro que é inofensivo. Né? E o inofensivo, ele é nada mais do que um tipo de jogo de palavras. Uma bobageira qualquer, coisa do tipo... Quem é o rei dos queijos é o rei queijão. Assim, qualquer tipo de bobagem dessa natureza. E tem um outro tipo de xiste que é o xiste tendencioso. Xiste é piada, né? Xiste é um tipo de piada, um tipo de palavra de construção de linguagem que traz alguma coisa de humor embutida nessa construção.
O xiste tendencioso, ele demanda uma alteridade, ele demanda outra pessoa e demanda também um terceiro elemento, porque normalmente o xiste tendencioso ele tem a ver com a realização de algum tipo de prazer interno. Então, quer seja a descarga de uma hostilidade, quer seja uma descarga erótica de alguma natureza. Por exemplo, o Rodrigo Marques, né, tem descargas eróticas frequentes assim, no humor dele, né, ele fala bastante desse assunto, né, assim, é um assunto comum para ele, ele gosta de falar disso. Então, que nesse humor tem uma descarga, mas você tem um outro, né, que ri, e a risada do outro é um componente fundamental do humor. Então, de alguma maneira, o outro valida, avaliza, te dá a permissão para você atravessar essa censura. Então, se a construção, digamos assim, se a construção fundamental do humor é de que a piada, o humor, é uma subversão das censuras, ou seja, quando você faz uma piada, você está de alguma maneira driblando uma censura e pela via do humor, da risada, passa então alguma coisa que você não conseguiria falar de alguma maneira, de maneira séria. Tanto que Freud vai brincando com isso, ele diz, bom, se eu desfizer uma piada, como explicar a piada, né? A ideia de explicar a piada. Se eu explicar uma piada, ela perde a ideia de humor que ela carrega e ela vira uma comunicação muito séria. Então Freud diz, pela via da brincadeira, do humor, a gente é capaz de comunicar coisas muito sérias, né? Então, se a ideia do humor, da construção da piada, do xiste, é furar uma censura, parte da realização do humorista é identificar do outro lado a validação disso. Quer dizer, cada vez que alguém ri do outro lado, alguém confirma, permite, você passa, digamos assim, você tem uma confirmação da fronteira lá do outro lado de que está permitido, né? E me parece que isso pode ter a ver, dentro do seu artigo imaginário, isso pode ter a ver, claro, com uma busca por amor ou uma busca por validação, né, do outro lado. E, ao mesmo tempo, nessa busca por validação, você fura a lei, que é o superego, ou seja, você fura dentro desse triângulo imaginário, você subverte a presença de um pai perigoso, de um pai duro, de um pai ameaçador de algum modo. Né? Então, tem essa dupla construção ao mesmo tempo.